meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje iniciaremos um novo período da história do Brasil, o período que denominamos de redemocratização, ou período populista, ou os conhecidos anos dourados na nossa história. É o período que vai de 1946 a 1964. Em 45, como vimos em nossa última aula, Getúlio Vargas renuncia. O contexto não era mais favorável a Getúlio, ao Estado Novo. Lembramos que temos o final da Segunda Guerra Mundial e todos os ventos sopravam em direção a uma futura redemocratização do Brasil. Veremos aqui os 5 presidentes que compõem esse período tão importante de nossa história. O primeiro presidente, que aparece na tela, Eurico Gaspar Dutra. O segundo, que é Getúlio Vargas novamente, o segundo governo de Getúlio Vargas. Depois temos Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e, por fim, João Goulart, que sofre a derrubada com o golpe de 64. Muito bem, vamos agora iniciar, então, esse importante período de nossa história. Muito bem, para iniciar, falaremos um pouco da questão conceitual. O que significa populismo? Temos aí presidentes que foram denominados populistas. É um fenômeno não só no Brasil, como um fenômeno latino-americano. Vamos para o conceito. Populismo é uma forma de governo em que o governante utiliza de vários recursos para obter o apoio popular. O populista utiliza uma linguagem simples e popular, usa e abusa da propaganda pessoal, afirma não ser igual aos outros políticos, diz que é capaz de resolver todos os problemas e possui um comportamento bem carismático. Na verdade, mesmo contextualizado historicamente, temos ainda muitos políticos que se encaixam nesse perfil populista. O populismo tem 2 bases fundamentais. Ele governa para a elite com base em uma política supostamente popular. Eu tenho, portanto, 2 pilares fundamentais, elite e povo. Uma vez que esses governantes perdem um desses pilares, muitos ou acabam renunciando ou acabam sendo derrubados. Muito bem. O que caracteriza esse período populista? Em linhas gerais, temos o retorno ao Estado de Direito. O que significa esse retorno ao Estado de Direito? O Estado Novo é uma ditadura onde foram suspensos esses direitos. Aqui temos um período justamente onde haverá a garantia desses direitos a toda a população, como, por exemplo, o direito de voto. Temos o pluripartidarismo. Analisamos os partidos que vão surgir no final do Estado Novo. O PSD, o PTB, a UDN, a legalização do PCB. Todos esses partidos, eles explicitam essa redemocratização, o retorno à discussão partidária e política. Temos também a organização de instituições de massa. Vamos ver aí ao longo de nossa aula que temos o surgimento de importantes associações como, por exemplo, as ligas camponesas. E, por fim, o direito de liberdade de expressão, que vai conduzir aí todo esse período a uma maior participação do povo na política. Muito bem, vamos entender um pouco mais esse período. Nas eleições de 1946 a 1950, temos aí a eleição de Eurico Gaspar Dutra. É importante que a gente se lembre que Dutra era ministro da guerra de Getúlio Vargas e consegue ser eleito. Ou seja, em grande parte temos uma continuidade do getulismo, até porque o PSD e o PTB eram os partidos ligados ao getulismo. Nessas eleições presidenciais concorrem
o general Dutra, pelos partidos que acabei de citar, os partidos getulistas, PSD e PTB. Pela UDN concorre o brigadeiro Eduardo Gomes e pelo PCB, Ildo Fiuza. O PCB, lembrando novamente, foi legalizado em 1945. A vitória, então, como vimos, foi de Dutra, e Dutra vai então implementar medidas que em grande parte são uma continuação do próprio perfil do Estado Novo, embora esteja inserido na redemocratização do Estado Novo, enquanto continuação de uma política getulista. Então vamos ver aí as medidas. Temos a promulgação, o mais importante, de uma nova Constituição. Existe uma história que diz o seguinte, que Dutra, aonde ia levava essa Constituição que vamos analisar agora? E todas as vezes que alguém questionava alguma coisa, ele pegava a Constituição e falava, deixa eu ver aqui, ó, se está na Constituição. Vamos ver se está na Constituição. Então, essa Constituição, ela representa uma inovação. Vamos ver por quê. Ela, primeiro, ela mantém, não temos aqui, mas ela mantém, então, o sistema, a República presidencialista. Temos aí o retorno da vice-presidência. Lembrem-se que na Constituição de 1937, a Constituição outorgada ao cargo de vice-presidência, ele foi extinto. Então, aqui temos o retorno da vice-presidência. Essa Constituição foi, obviamente, promulgada. O mandato presidencial passa a ser de 5 anos. Temos voto universal acima de 18 anos. Então, esse direito ele já estava incorporado pela Constituição de 34, que é o direito de voto feminino. Ainda continuam excluídos do direito de voto os analfabetos, não se esqueçam disso. E a liberdade de expressão. Embora essa Constituição, não está aqui, devemos lembrar, ela limite o direito de greve, ou seja, eu tenho um controle ainda do movimento operário, o que significa que em grande parte temos ainda, repito, a continuação de uma política getulista. Muito bem. Quais foram as principais medidas do governo de Dutra? Temos aí o mais importante, que de modo geral vai ser cobrado nas provas, que é o chamado Plano SALT. O que significa SALT? Saúde, alimentação, transporte e energia. Esse plano, ele foi elaborado com a ajuda norte-americana. Lembrem-se que o contexto do governo Dutra é o contexto da Guerra Fria. E na Guerra Fria, ou se optava pelos Estados Unidos, capitalismo, ou pela União Soviética, socialismo. E, obviamente, o Brasil se alinhou à potência capitalista, aos Estados Unidos. E os Estados Unidos vão articular toda uma política no Brasil para aumentar nossa dependência. Se o Brasil sai da Segunda Guerra com uma balança comercial positiva, rapidamente iremos queimar essas divisas, principalmente no governo Dutra, que vai importar todo tipo de inutilidade dos norte-americanos, como, por exemplo, os tão necessários ioiôs, né? O brinquedinho de puxar, não sei explicar, aquele brinquedo, provavelmente alguns já devem ter visto, que é aquele brinquedo que tem uma cordinha e você fica jogando e puxando, jogando e puxando. Dutra importou grande parte dessas inutilidades, queimando as divisas do Brasil. Então, se queimou as divisas, é necessário fazer um plano de recuperação. Que deu certo? Obviamente que não. Foi um grande salto para trás. Na verdade, não resolveu os grandes problemas estruturais do Brasil, que são a base do próprio plano saúde, alimentação, transporte e energia, que definitivamente não foram solucionados. Temos aí, como eu disse, dentro do contexto da Guerra Fria, o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, obviamente, né? O contexto, como eu já disse e enfatizo, ou era de apoio aos Estados Unidos ou à União Soviética. Isso vai levar à cassação do PCB em 1947, ou seja,
o partido só permanece legal por um ano, volta para a ilegalidade. Por exemplo, Carlos Marighella, que eu citei na última aula, que tinha sido eleito deputado, tem o seu mandato cassado. Todos os deputados eleitos do Partido Comunista tiveram os seus mandatos cassados. Temos também uma política operária autoritária, como eu disse, proibição do direito de greve, ou a continuação do governo como política de controle do movimento sindical e do movimento operário. Temos aí a criação da Escola Superior de Guerra, em 1948. Essa Escola Superior de Guerra traçaria em grande parte, esboçaria em grande parte os planos para o golpe executado em 1964. A proibição dos cassinos e uma política moralista que faz parte do governo, e a criação da televisão no Brasil em 1950, que modificaria o comportamento social, assim como a internet mudou nos últimos tempos. Bem, Dutra termina o seu mandato com pouca aprovação popular, e Getúlio, se na esteira de todo esse desprestígio do Dutra, acaba concorrendo às eleições presidenciais de 1950. Quem são os candidatos? De novo, Eduardo Gomes, pela UDN, Cristiano Machado, pelo PSD, e uma articulação dos partidos getulistas, o PTB, o PSP e o PSD, lançam a candidatura de Getúlio Vargas, que consegue sair vitorioso nessa campanha. Esse é o tema que veremos em nossa próxima aula, o governo de Getúlio Vargas, o segundo governo Vargas. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês. Mas tinha dois PSD? Hã? Tinha dois É o PSD. mesmo PSD. Tem racha dentro do PSD.